Gente, só para dizer, estou com 37 semanas de gestação. Qualquer hora é hora. Se a bolsa estourar e eu estiver sem dor, eu continuo. A gente seca aqui e continua. Quem que falou ontem comigo? Eu não lembro. Alguma jovem chegou para mim e falou: cara, eu já estava vendo tudo, sabe? Você pregando no chá e no final você diz amém, a bolsa estoura, sabe? A gente em volta de você e começa um grande parto. Porque meu sonho é assim, eu estar pregando e falar: caramba, gente, um pouquinho. Voltou, caramba, Pedro nasceu aqui no banheiro, gente. 10 minutos, que? Minha cara. Esse é o meu sonho de parto, Senhor. Então, estou pregando, vou no banheiro, volto com o Pedro no braço. Esse é meu sonho. Cadê o negocinho de passar, meu povo? Tá aí o passadorzinho? Não sei, filha. Estamos aí. Essa é a riqueza da vida, da gente não saber o que vai acontecer. Ela acha que vai acontecer. Todo dia, há 5 meses, ela fala que vai acontecer o nascimento do Pedro. Entendeu? Muito obrigada, Rogerião. Então, boa noite, bem-vindos ao nosso culto da noite, né? A gente está aqui com esse culto hoje para celebrar novos nascimentos, novas vidas que vão acontecer. Não temos salinha hoje, então a criançada está aqui, galera. É isso, é vida real. É a minha filha que está mais participando, perdão por isso. Não, filha, agora não. Vamos conversar depois, hein? Você sabe que depois vai ter consequência. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, bem-vindo à sua nova vida. A gente vai falar hoje sobre as novas vidas que a gente vai celebrar aqui. A gente vai ter o batismo de algumas pessoas. Mas eu queria falar com você, eu queria lembrar você que já se batizou, que já aceitou Jesus, que essa vida e que esse reino, eles já estão disponíveis para você. Então, essa noite também é um lembrete para você que às vezes já se batizou há 20 anos, 30 anos, 5 anos. Da sua verdadeira identidade, de qual reino você verdadeiramente pertence. E geralmente esse culto da noite é um culto mais rápido, então vocês vão ver que essa não é uma palavra longa, mas ela é muito profunda. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história, que é a história de... É uma conversa, gente, é uma conversa entre Jesus e Nicodemos, né? E a primeira coisa ali é o seguinte, João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que a gente pode tirar desse primeiro versículo? Cara, Nicodemos era um cara muito respeitado. Ele era um mestre, ele era um conhecedor da lei. Da lei ele era o príncipe, ele é um príncipe dos fariseus. É um cara que sabia tudo, de cor e salteado, de lei. E além disso, o nome Nicodemos significa conquistador. Ou seja, conquistador, o que denota? Uma pessoa que conquista pela força própria as coisas. Então, o nome Nicodemos, um conquistador que sabia tudo e mais um pouco sobre lei. E aí ele está numa conversa com Jesus, e ele diz o seguinte: este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas olha que interessante, quando Nicodemos ele chama Jesus de mestre, ele usa a palavra didáscalos. O que significa didáscalos? Professor, um mestre. Uma pessoa que vem e ensina. Didáscalos, você é um mestre. Só que existiam outras palavras para falar sobre mestre, né? Existia uma outra que se chama cataguetes. Cataguetes significa o mestre. Aquele cara que é o único que conhece o caminho e pode te mostrar. E eles não usam essa palavra. Essa palavra cataguetes, ela é usada pelos discípulos para falar com Jesus. Então, quando a gente lê mestre, tem diferença. Os discípulos, quando eles vão chamar Jesus, eles falam: cataguetes, você, o único mestre, o cara que sabe tudo de todas as coisas. Ninguém é igual a você. Já quando Nicodemos vai chamar, ele diz o seguinte: didásculos, um mestre, um professor qualquer. Temos aí uma pessoa que sabe muito, né, como a gente pode ver. E, caramba, você vem da parte de Deus. Então, a primeira coisa que a gente consegue entender é que Nicodemos ele não via Jesus como o Messias. Cara, Jesus é um cara bacana, né? Como tantas religiões veem Jesus. Não, Jesus aqui a gente fala de Jesus. Jesus é um cara muito legal. Jesus é um cara que fez o bem. Jesus foi um grande profeta. Então essa é a grande diferença. A gente não vê Jesus como um simples profeta, uma simples pessoa muito sábia. Jesus foi um sábio. Ninguém, em todas as religiões que você for, ninguém fala mal de Jesus. Todo mundo fala: caramba, Jesus é bacana. Só que existe uma grande diferença entre você ver Jesus como um simples mestre, uma pessoa que, bacana, entende das coisas, ou ver ele como o mestre. A pessoa que pode guiar a minha vida, que tem todas as respostas que eu preciso. Tem uma diferença em ver Jesus como um caminho, ou ver Jesus como o caminho, a verdade e a vida.
E Jesus ele vem dizendo que ele é o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outra. Eu sou a vida, não tem outra. Caminho é uma direção, eu sigo uma direção para uma coisa que me leva até uma verdade. E quando eu descubro essa verdade, caramba, eu começo a viver de fato uma vida. Então isso faz toda a diferença. Quem Jesus é para você? Um didásculos, um mestre? Ou ele é realmente o mestre? Aquele que ele é o meu Senhor e Salvador. E aí a gente vê pela fala de Nicodemos, que para Nicodemos era um simples mestre. E aí ele diz o seguinte: não, realmente, você veio da parte de Deus, porque ninguém faz milagre se Deus não for com ele. E olha que interessante. O foco de Nicodemos estava no fazer. Por quê? Porque Nicodemos era um cara que fazia. Nicodemos era um cara guiado por obras, né? Eu fiz, eu não preciso de fé. Eu faço, eu recebo. Eu preciso de fé para fazer e receber? Eu preciso de fé para trabalhar no final do mês e meu salário chegar na conta? Às vezes sim, dependendo da empresa, mas assim, geralmente não. Você não precisa de fé para isso. Trabalhou, recebeu. É fato. Fiz, recebi. Então, Nicodemos era um cara assim, fiz, recebi. Então, ele estava focado no quê em Jesus? Nos sinais. Fez milagre. Não sei o quê. Caramba, o cara faz. E aí, Jesus dá uma resposta meio esquisita. Eu sempre acho. Às vezes, a gente vê umas respostas de Jesus que a gente fala, o que aconteceu com Jesus? Porque parece que não faz sentido. E aí, Jesus falou, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Espera aí. Nicodemos fala, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Fala negócio de sinal, fala negócio de milagre. Vem Jesus e fala, não, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Às vezes eu tenho a sensação que Jesus, você perguntava, que horas são? Ele falaria, gosto de marrom. Tipo, nada a ver, cara. Ele não responde umas coisas que faz sentido. É ou não é? Né? Você gosta de comer batata ou picles? Amanhã. É isso. Em verdade te digo, amanhã... Acabou, parou ali a frase. E você tem que entender o que Jesus quis dizer. Mas a verdade é que está totalmente conectado uma coisa na outra. Porque Nicodemos, ele diz o seguinte: eu estou vendo o que você faz. Realmente você é da parte de Deus. E Jesus está dizendo, ai caramba, o reino de Deus não é o que eu faço. Eu não vim aqui para fazer milagre. Você está achando que você está vendo o reino de Deus porque você está vendo milagre. Você não está vendo o reino de Deus porque você está vendo milagre. Porque só é possível ver o reino de Deus se você nascer de novo. Você não entendeu ainda. O reino de Deus, ele tem milagres. É óbvio que ele tem milagres. Ele contém milagres, mas o reino de Deus não é milagre. O reino de Deus é sobre um novo caminho, sobre uma nova identidade, sobre você viver uma vida completamente diferente. E aí o convite de Jesus, ele não é para que Nicodemos creia em milagres, porque Nicodemos estava vendo milagres. O convite de Jesus é que ele creia em coisas que ele não via. Você está vendo que eu estou fazendo milagre? Mas eu preciso que você creia numa coisa que você não vê. A fé é crer no invisível. Você vai ter que crer num novo nascimento, numa coisa muito louca. Jesus apresenta então essa nova vida, um novo reino, onde você recebe uma nova identidade. E a grande verdade, gente, é que não importa muitas vezes o sinal que você faz. Importa o sinal que você carrega. Importa o sinal que mora dentro de você. Importa o Cristo que tem dentro de você. Porque às vezes você vai ver milagre. Você vai ver coisas grandes acontecerem. Mas isso não é o reino de Deus. Porque Jesus, ele não veio fazer milagre. Ele fez. E a gente vai entender o motivo dele ter feito milagres. Olha que interessante. E respondeu-lhe Jesus, eu tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Quer dizer, quando Jesus ele vem, existia muita profecia sobre Jesus e sobre o que ele faria, sobre os milagres que ele faria. E aí quando ele faz esses milagres, ele só está querendo dizer, ei, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que a Bíblia estava falando e profetizando. Tá vendo o que eu estou fazendo? Isso aqui é para testificar que eu sou o caminho. Tanto que ele fala assim para a gente, olha só, vocês vão e vocês vão fazer maravilhas. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar os enfermos. Para quê? Qual o objetivo disso? Ele termina dizendo, para testificar que a mensagem é real. Para ver que mensagem é essa que é real? Quando alguém vê um milagre acontecendo, é para ver o quê? O que é real?
que eu sou real, que eu sou o Senhor e Salvador, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu ressuscitei. Então o milagre, ele é só para mostrar: Jesus existe, Jesus é real. Esse é o maior milagre. E aí olha que interessante essa questão de milagre. Olha o que Jesus diz: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Estamos falando de reino. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, a gente não profetizou no teu nome? Sabe, a gente expulsou demônio. Ah não, a gente fez muitas maravilhas. E eu vou dizer abertamente: nunca te conheci. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que interessante. Quer dizer que pessoas que às vezes fazem sinais e fazem milagres não pertencem ao reino de Deus? Sim. Porque Deus, quem faz não é a pessoa. Quem está fazendo ali é Deus através daquela pessoa, porque Deus ama aquela outra pessoa que está recebendo o milagre. E Ele quer atingir aquela pessoa. Então, através dessas pessoas, Ele usa essas pessoas para poder fazer aquilo que Ele quer. Ele é Deus. O milagre não foi a pessoa que fez. Não foi Ele que expulsou o demônio. Não foi Ele que profetizou. Foi Deus através dele. E Ele vai dizer: mas então, o reino não são milagres. O reino de Deus contém milagres, mas o reino de Deus não é milagres. E aí então tá, Bruna, Jesus não veio realizar milagre. Não, esse não foi o maior objetivo da vida de Jesus. Ele fez isso para mostrar que ele era o Messias. Mas qual foi o objetivo maior da vida de Jesus? Ele veio para te reconciliar. Ele veio para te tirar do caminho que te levava para a morte e para poder agora fazer com que você vá para a vida. Ele veio para te perdoar, para que você agora pertença a um outro reino. E a gente vai entender um pouquinho mais isso mais lá na frente. Então, qual foi o objetivo da vinda de Jesus? Quando ele disse: está consumado, o que isso significou espiritualmente falando? Um novo reino sendo estabelecido. E quando ele ressuscitou, é possível agora você, num domingo de manhã, você num culto em 2025, levantar a tua mão e falar: eu quero isso para minha vida, eu quero esse Jesus para minha vida. E a partir dessa tua atitude, quando você crê com o teu coração e confessa com a tua boca, você é transportado, a Bíblia diz, do reino das trevas para o reino de luz, do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. É algo que você não vê, é algo que você precisa de fé. Olha o convite de Jesus. Jesus fala o seguinte: olha só, você vai ter que nascer de novo. Você não está vendo o reino porque você está vendo milagres. E aí a gente continua a história de Jesus ali. Olha só essa conversa. Antes disso, uma coisa muito interessante é o seguinte nesse texto: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu Deus, peraí. Então, para eu entrar no reino, né, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Meu Deus, a vontade do Pai. Aí a pessoa pega isso aqui e prega isso isolado. Gente, a vontade do Pai é que você cumpra os 613 mandamentos da lei. E se você falhar, você precisa estar sempre, né, pedindo perdão e reconciliação. E você pode perder a tua salvação, porque se você não estiver hoje firme, fazendo a vontade do Pai, você não está fazendo a vontade do Pai. Então, se você morrer hoje, por acaso, Ele vai te dizer: jamais te conheci. Então você tem que se perguntar, no mínimo, o que é a vontade do Pai? Quando você lê um texto desse, você fala assim: tá bom, então vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade do Pai. A pergunta que eu tenho que fazer: qual é a vontade do Pai? Só que a gente pega isso isolado, a gente não termina de ler, mas vamos terminar de ler hoje. Não é, na verdade, a Bíblia ela se conecta. Então aqui, a resposta para esse capítulo, ela está lá em João. E respondeu-lhes Jesus: eu já vos tenho dito e não crede. Aqui, ó, essa aqui, peraí. Volta, minha gente, oh Deus. João 6,40. E essa é a vontade daquele que me enviou: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade do meu Pai? E essa é a vontade daquele que me enviou: que todo aquele que vê o Filho. Caramba, eu vi Jesus, sabe? Eu escutei Jesus, eu fui num culto, eu conheci uma pessoa e naquele dia eu falei: que Jesus, eu vi Jesus. Então a vontade do meu Pai é que o quê? Que todo aquele que vê o Filho, caramba, eu criei que ele não é um simples mestre, ele não é um didásculos, ele é um cataguetes, ele é o mestre, não tem outro caminho. Eu criei nesse homem. Então essa é a vontade de Deus, para que você tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela não começa na eternidade, ela começa do dia que você aceitou Jesus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então essa é a vontade de Deus.
E é obviamente que dentro do reino você vai viver milagres, você vai fazer milagres, você vai ser um agente de milagres. Mas o maior milagre na tua vida aconteceu quando você aceitou Jesus. E você agora foi livrado do inferno para a luz. Você foi transportado do reino de trevas para um reino de luz. E a gente não consegue, porque esse reino é um reino invisível, entender que você é um morador desse reino, embora você viva nesse mundo. Porque o convite de Jesus não é que você viva pelo que você está vendo aqui, é que você viva pela fé. E viver pela fé é viver no que você não crê. E olha que interessante, a gente continua ali a conversa, né? Então João, ali Nicodemos vai dizer o seguinte, ó. E disse-lhe Nicodemos. Nicodemos era um cara literal, era um cara da lei, né? Vi, eu sei, eu fiz, eu faço. Então, qual que é a dúvida de Nicodemos? Como é que pode um homem nascer sendo velho? Não entendi, peraí. Porventura ele vai entrar no ventre da sua mãe e nascer? Eu não sei se vocês conhecem gente literal. Conhece? Nath fez aqui um sinal, quem? Fiuski, tô brincando, não falou. Não, alguém literal, tô brincando, olha lá, não estava prestando atenção, perdeu ela. Ela conhece alguém bem, você falou, a pessoa vai fazer igual. O Rafa acho que até já contou essa história aqui um dia, uma babá, acho que alguém sabe essa história, né? Essa história da babá, eu deixei com o João. Aí eu falei, vou dormir até tarde, eu vou deixar ela com o João. Eu falei, ó, faz um ovinho mexido pra ele gosta de ovo, gosta de fruta, ele gosta de uva, pode fazer um omelete com uva que ele come. Eu acordei, ela falou, nossa, ele não comeu nada. Eu falei, como assim? Ele come todo dia? Estranho. Fui olhar na panela um omelete roxo, eu falei, cara... Falei, o que você fez? Ela, não, você falou, um omelete com uva eu fiz. Eu piquei a uva, eu fiz com mexidinha com ovo. Eu falei, nossa, que bacana, que bacana. A senhora experimentou? A senhora gostou? A senhora pode tomar de café, então, bacana, pode comer, maravilha. Omelete. Então, tem gente que é literal, tem gente que é ipsis literis. Tem essa história de uma amiga minha, a funcionária dela, a mãe dela falou assim, ó, tem um leitão assado, você pega esse leitão, pode servir pro pessoal, bota uma maçã na boca bota uma maçã na boca e vai. Ela botou na boca e ali, ó, pegou o leitão. Um jantar para 20 pessoas, ela segurando o leitão com uma maçã na própria boca. Então, a gente, sim, Nicodemos era esse cara. Nicodemos era esse cara literal. Gente, como é que pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer? Imagina Jesus aqui. Vamos lá. Em verdade, essa palavra... Em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que Jesus estava querendo dizer ali? Jesus estava querendo dizer assim, ele estava apresentando para Nicodemos um reino invisível para um homem totalmente baseado no que ele via. Ele estava apresentando ali uma coisa, você vai ter que abrir mão do que você vê. Tipo assim, Nicodemos, é lógico que você não vai ter que voltar para o ventre da tua mãe. Você imagina, um homem velho desse quebrando osso, voltando. Cadê a mãe? A mãe morreu? Acabou, então não pode nascer de novo. Não dá. Então ele tenta explicar, não é esse tipo de nascimento. Você vai ter que confiar num nascimento invisível. E é um nascimento que é da água e do Espírito. Não é de um ou outro, é da água e do Espírito. Porque o nascimento da água, sem o nascimento do Espírito, ele é um mero ritual. É um ritual que a gente faz muitas vezes, que a gente vê. Muita gente aqui deve ter sido batizado em igreja católica. É um ritual, tá lá, batizou na água, mas sem o Espírito, sem a escolha pelo Espírito, aquilo se torna um mero ritual. Né? Por isso que a gente não batiza a criança. Por quê? Porque a criança precisa escolher nascer de novo. Ela precisa escolher Jesus. Ela precisa ver o Filho, crer no Filho. E porque ela crê no Filho, ela fala, eu vou me batizar. Eu quero essa vida para mim. E também a gente tem que entender o seguinte, não é um ou outro. Porque às vezes a gente pensa, tá, Bruna, mas então você aceitou Jesus e aí você tem que descer nas águas. Qual que é o motivo de descer nas águas? E eu vou explicar para vocês. A gente tem falado aqui sobre fé. E a gente sempre fala que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, quando a gente crê a ponto de vir na frente desse povo todo se batizar, é porque você teve uma atitude compatível com aquilo que está dentro do teu coração. Você teve uma atitude compatível com a tua fé, né? Eu sempre dou esse exemplo. Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro e o cara que remove uma pedra, um cara que ressuscita um morto, remove uma pedra. Ele não precisava de ajuda para tirar a pedra. Mas ele pede, ele fala, tirem a pedra, vamos tirar essa pedra aí.
E o pessoal podia falar, gente, tirar a pedra, o homem está morto há 4 dias, entendeu? Tudo bem, Jesus, a gente viu o cego enxergando, paralítico andando, mas ressuscita 4 dias, Jesus? Não. Gente, não vamos tirar a pedra não, pedra pesada, para de doideira. Por que Jesus pede para eles tirarem a pedra? Para entender se do outro lado tinha fé para receber o milagre. Porque quando você crê, você remove a pedra. Quando você crê, você se mete no meio de um monte de gente e você toca nas vestes de Jesus. Quando você crê que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, você se batiza nas águas. Você tem essa atitude compatível com a tua fé. É por isso que a gente batiza nas águas. E olha o que está dizendo ali. O que é nascido da carne é carne. Então você, no dia do teu nascimento, parto, pum, tchá, nasceu da carne. Você nasceu da... Tô bem falta de ar, gente. Pedro tá aqui, ó. No pulmãozinho aqui. Vou até te... Peraí. Hã? É hoje. É hoje, mãe. Tô brincando. Então, o que acontece? Todo aquele que é nascido da carne é carne. Nasceu uma criança, pari. Ela é da minha carne, uma pessoa física aqui na minha frente. O que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, porque ele está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo, é Espírito. Então, quando você aceita e quando você faz a vontade de Deus, que é o quê? Crer no Filho dele, é como se existisse ali um parto espiritual. E o Espírito Santo tivesse agora dando luz a um novo ser, a um ser espiritual. Então você deixa de ser simplesmente um ser carnal para se tornar um ser verdadeiramente espiritual. E o teu espírito naquele momento renasce, e o próprio Espírito Santo de Deus, a Bíblia vem dizer que o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus vai morar dentro de você nesse momento. Olha que coisa maravilhosa. Então é como se fosse um grande parto. Pensa assim, você estava na barriga da tua mãe, pum, nasceu Curitiba. Você aceitou Jesus, pum, parto espiritual, está nascendo você do Espírito Santo e você está entrando num novo reino, num reino que você não vai ver, mas você vai conseguir sentir os efeitos desse reino, porque olha o que Jesus fala depois. E aí eu gosto dessa frase de Jesus, que ele diz assim: não te maravilhas de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Quantas vezes na nossa vida a gente fica assim, mas eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu não consigo me controlar. É o meu ímpeto, sabe? Eu falo a verdade, eu sou sincera. Eu sou muito sincera, gente. Sabe aquela sinceridade que dói, que machuca, que não precisa a pessoa falar aquilo? Eu sou explosiva. Eu sou explosiva. Eu nasci assim. Eu nasci numa família vendo todo mundo ser explosivo. Eu nasci com esse problema. Eu nasci com esse DNA de alcoolismo. Eu nasci assim. Eu estou numa família que todo mundo é alcoólatra. É difícil para mim. Eu nasci numa família com uma maldição hereditária. Olha, de todo mundo se separa. Todo mundo se divorcia. Eu nasci assim. E aí Jesus vem dizer: importa-te nascer de novo, com um novo DNA, uma nova vida. Gente, é como se você nascesse com um novo DNA vindo do céu. Se o teu DNA antigo estava destinado a ter um câncer de família geracional, você agora recebe um DNA diretamente vindo do céu, de cura. Se você tinha um DNA, uma maldição hereditária, que isso existe, maldição hereditária existe. Mas quando você recebe Jesus, ela é quebrada. Não tem um culto de quebra de maldição. Eu não posso fazer nada que Jesus já não tenha feito por você. E Jesus, ele diz que ele levou sobre si toda a maldição naquela cruz. Quando você aceitou Jesus, esse ciclo se rompeu em você. E você vai escrever uma nova história, porque você agora tem um novo DNA vindo do céu, de uma família abençoada, curada, próspera. Sabe, isso é maravilhoso, gente. Você agora tem um novo DNA. Você pode escrever uma nova história. Você é um novo ser humano. É como se nascesse um novo CPF, totalmente diferente do antigo. Só que o que acontece? A gente nasce de novo, mas a gente não sabe o que é ser nova criatura, né? Então o bebê, ele nasce, ele não vai para a escola, ele não come um prato de arroz e feijão. Por quê? Porque ele não sabe. Então o que acontece quando a gente nasce de novo e recebe essa nova identidade? Você já é, mas você precisa aprender a viver como quem já é. Você precisa aprender a viver como quem já é. Por exemplo, se eu deixasse hoje um cheque de 10 milhões de dólares dentro de uma gaveta nominal aqui, ó, para André. Deixei, Andrezão, 10 milhões de dólares. É teu, irmão, é teu. Recebe. Deixei. Botei numa gaveta, esqueci de contar para ele e morri. Esqueci de contar, ficou lá o cheque na gaveta.
Esse cheque é dele, esse dinheiro existe, esse dinheiro está na conta, para ele, com o nome dele. Mas ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe que ele é um milionário. Milionário. E aí ele continua vivendo uma vida de quem precisa todos os dias. Porque você tem 10 milhões, você dá um up na vida, né, meu povo? Mas ele continua lá, BRTzão, pegando, né? E é isso, CC rolando, ônibus, CC rolando às 6 da tarde, que a gente sabe, entendeu? Que tá ali a gente sabe. Então, assim, a pessoa, ele passa anos da vida dele vivendo ainda nessas condições, só que já sendo um milionário. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não sabe que ele é. E às vezes a gente precisa aprender quem a gente é. Sabe, para abrir os nossos olhos e entender a nossa nova identidade. Peraí, quem eu sou? Eu sou um filho amado, eu sou filho do rei, abençoado, favorecido, agraciado, curado. Isso aqui que eu estou vivendo não faz mais parte de quem eu sou. Então não é o que eu sou que vai se adequar ao que eu estou vendo, é o que eu estou vendo que vai se adequar a quem eu sou. É essa realidade de escassez que vai se adequar à realidade de prosperidade. É essa realidade de doença que vai se adequar à realidade de cura. Não é o contrário. Só que a gente precisa aprender a viver como nova criatura, como um bebezinho que nasce, começa a engatinhar, começa a andar, começa a falar. Você que nasceu de novo, que aceitou Jesus, às vezes não sabe. E você precisa aprender a viver como quem você já é. Passar a sua vida a viver como um príncipe, deixar muitas vezes de ser um mendigo para aprender, peraí, eu sou um príncipe. O que significa isso? Eu quero aprender a viver desse jeito, porque eu nasci de novo. Mas eu preciso aprender a viver como quem nasceu de novo. Eu preciso entender que essas coisas ficaram no meu passado. Aquilo que ficou no meu passado ficou. Avanço para o alvo que é Cristo. Se eu era uma pessoa que não tinha domínio próprio, se eu era uma pessoa que gritava, que batia, que era avarenta, eu não sou mais, mas eu não estou conseguindo. Tá difícil, eu estou fazendo a mesma coisa diante que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, só aceitei Jesus, porque eu estou fazendo tudo igual. Calma, você está num processo. Existe um tempo de maturação. Cada filho tem uma maturidade diferente. Quem tem mais de um filho sabe que às vezes um filho amadurece antes do outro. Quem tem diferente, menino e menino, então acho que é mais visível ainda. Menina amadurece muito mais rápido do que o menino. Gente, é verdade, tá? Isso é assim para sempre. Não queria dizer isso para vocês, mas enfim. Então, olha que interessante o que Jesus fala. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quer dizer, o que ele quis dizer para Nicodemos? Para, meu filho. Não é um novo nascimento literal, é um novo nascimento espiritual. Sabe o vento? O vento, você olha para a árvore e você vê o vento, a folha indo para um lado. Você está parado, você sente o vento passando, mas você não vê. Só que você sente os efeitos do vento. Quando você nasce de novo, você não vê, não tem uma sala de parto onde você nasce, Espírito Santo anda na luz. Você não vê, mas você sente os efeitos desse novo nascimento. Você sente os efeitos de ser uma nova criatura. Você sente os efeitos de pertencer agora a um novo reino. Sabe, agora você é de um novo reino. Você é de fato constituído rei e sacerdote, sabe? E quando a gente nasce, a gente não recebe um certificado do céu 7 dias úteis depois. Salvação chegou na sua porta, realmente está salvo. Você precisa crer. É único exclusivamente pela fé. E olha o que ele diz. Nicodemos respondeu, como é que pode ser isso? Aí Nicodemo não conseguia entender. Era muito difícil para ele. E aí Jesus falou, caramba, você é mestre em Israel e você não sabe isso. Sabe, você sabe todas as coisas, você sabe tudo de lei, você é um ótimo professor, maravilhoso, mas você não sabe o básico, você não sabe nada, porque você não sabe o básico, você não sabe sobre o reino, você não sabe que o reino se acessa pela fé, é pela fé de todo aquele que crê. Você não sabe o básico, Nicodemos. E aí ele diz o seguinte, e disse-lhe, na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e você não está aceitando o nosso testemunho. Eu estou falando para você de coisa terrestre e você não crê. Eu estou tentando explicar para você. Tá bom, Nicodemos, tá bom, você é um cara da lei, eu vou explicar com a lei, tá? Vamos lá, vou explicar com a lei aqui para você. Aí ele diz o seguinte, você lembra de Moisés? Ali no versículo 14. Ele levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que é essa história? Essa história está lá em Números.
Moisés, ele faz uma serpente de metal, coloca numa haste. O que estava acontecendo naquela época? Só para vocês entenderem. Serpentes picando as pessoas e as pessoas morriam pelo veneno da serpente. Muita gente morrendo. O povo clama para Moisés e Moisés conversa com Deus e Deus dá essa instrução para Moisés. Ele diz assim: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma serpente de metal, você vai botar numa haste. Todo mundo que for picado por uma serpente vai olhar para essa serpente. E olhando para essa serpente, ele vai ficar completamente curado. Beleza? Beleza. E assim se sucedeu. Assim aconteceu. Quando Jesus ele diz o seguinte, olha só. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que interessante. Por que Deus pediu para ser uma serpente? Por que não foi um anjo? Por que não foi uma asa? Por que foi uma serpente e não outra coisa, e não outro bicho que Deus pediu para Moisés fazer? Porque a morte estava entrando através de uma serpente. Então a vida tinha que vir através de outra serpente. Para mostrar que a morte entrou através da vida de um homem chamado Adão. Por conta do que Adão fez, o pecado, a natureza pecaminosa entrou na humanidade. E a vida eterna, Zoe do próprio Deus, teria que vir através de alguém do mesmo tipo de Adão. Teria que vir através de um homem que se chamava Jesus Cristo. Um homem que era 100% homem e 100% Deus. Passou por todas as aflições que a gente passou. Então, como a morte veio através de uma serpente, a vida também tinha que vir por algo do mesmo tipo. Como a morte entrou através de um homem, Adão, a vida também tinha que vir através do mesmo tipo. Então, todas as vezes que, embora a morte tenha entrado através da tua vida, e isso é inevitável, isso é algo espiritual inevitável, você nasce com a natureza pecaminosa. Você não é um pecador pelas suas obras, você é um pecador por quem você é. Infelizmente, por quê? Porque o pecado entrou. E por conta do pecado ter entrado, um bebê é pecador sem ter feito nada. Porque não é por obras, é por natureza. Assim como quando você aceita Jesus, a tua natureza é removida e é colocada a natureza do próprio Deus, e você é santo não pelas obras, mas pelo que Cristo fez, por conta do que esse homem fez. E aí todas as vezes que você olha para Jesus, como o povo olhava para a serpente, você crendo não pereça, mas você tenha vida eterna. E Jesus ele leva exatamente esse exemplo para Nicodemos, né? E ele diz o seguinte, deixa eu ver se, aqui explicando, teve 2 iguais, isso aí. E ele continua ali. E Deus amou, ele continua falando para Nicodemos, ele fala: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui deve ter sido um choque para Nicodemos. Porque Nicodemos era judeu e eles acreditavam que o Messias viria para os judeus. Mas Jesus falou assim: Deus amou o mundo. Ele não diz aos judeus. Ele diz: Deus amou o mundo, que deu o seu filho, o seu único filho, para que ninguém precisasse ser destruído. Então Jesus ele veio para que eu, para que você, para que a gente tivesse um destino eterno, os céus, para que a nossa eternidade começasse aqui e agora, com a nossa nova identidade ativada, para que a gente aprendesse a viver como quem já nasceu de novo, como essa nova criatura, com esse novo CPF, com esse novo DNA, entendendo que não são mais as circunstâncias que nos moldam, mas a identidade que a gente é, quem a gente é que molda a circunstância. A gente precisa lembrar, você que já se batizou, que já aceitou Jesus, de se tornar quem você já é. Você já é. Você já é. Então você tem que se lembrar de se tornar quem você já é. E aí ele diz o seguinte: ele amou o mundo, que ele deu o filho, ele deu o que ele mais amava. E aí ele diz o seguinte: crendo nele todos mesmo, todos, quem? Todos, judeus não, todos, possam ter uma vida plena e eterna. Deus não se deu o trabalho de enviar o seu filho apenas para poder apontar o dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar está sob séria, se bem que não declarada, sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Se uma pessoa era picada pela serpente e ela não olhasse, era a morte o destino.
Existe uma solução, existe um caminho, uma verdade, uma vida, e ela se chama Jesus Cristo. Não tem outra. Esse é um meio feito pelos céus para que você fosse plenamente perdoado, para que você fosse transportado para um outro reino, o reino do Filho do teu amor. E você começa... Para pensar agora como se você nascesse realmente do Espírito Santo e fosse um parto vindo do próprio Espírito Santo, e você agora caísse num reino que não é esse que você vê, mas é um reino espiritual, e você agora, a Bíblia diz que é um embaixador desse reino espiritual. Você sabe o que o embaixador faz? Ele faz as leis daquele reino, daquela cidade, daquele país, prevalecerem aqui. Então você não é desse reino, você não vai ser da pessoa que olha e fala, realmente, essa doença não tem cura, realmente, essa aí, o que teu marido fez, eu vou te falar uma coisa, não tem perdão, eu no teu lugar, o que teu pai fez, não, isso aí não tem jeito para você não. Você não vai ser mais essa pessoa que fala isso, sabe por quê? Porque você não é mais desse reino, você é de um outro reino, e desse outro reino você é um outro tipo de embaixador. Você é aquele que faz prevalecer as leis desse reino espiritual nesse terrestre. Olha a mensagem do Pai Nosso: que venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim como é no céu, faz aqui na terra, Jesus. Faz aqui na terra, Jesus. E se você hoje escolheu isso, eu quero dizer que hoje é um grande dia na tua vida. Hoje é um grande dia na tua vida, Gustavo, Arthur, Bruna, Bernardo. Hoje é um grande dia na vida de vocês. O Rafa, cadê o Rafa? Hoje é um grande dia na tua vida. Hoje é um dia que vai marcar a tua história. Hoje é um dia que vocês creram a ponto de ter uma atitude compatível e falar, eu quero isso. Eu deixo tudo para trás. E vocês estão nascendo hoje do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entrando hoje num outro reino, pertencentes a um outro reino. Um reino guiado não pelo que vocês sentem, nem pelas circunstâncias, mas pelo que vocês creem em Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Sabe? E você que já tomou essa decisão, você que já escolheu Jesus como seu Senhor e Salvador, você que já se batizou, eu preciso te lembrar que você não é desse reino. E você precisa fazer as leis de lá prevalecerem aqui. Você precisa hoje se lembrar de viver como uma nova criatura. Todas as vezes que a velha tentar se apoderar, você fala, aqui não, aqui tem um novo DNA. Se antes a minha história era definida por uma família de alcoólatras, agora eu quero dizer que isso parou hoje, parou em mim, acabou agora. Se antes era definida por uma família de separação, acabou hoje. Eu vou ter um casamento abençoado, uma geração abençoada de filhos que vão ser... Se o problema da minha geração, da minha maldição era finanças, e todo mundo vai à falência, aqui não, parou hoje. E você se posiciona, você abre a tua boca em fé para se lembrar de quem você é e fazer valer esse reino aqui. Seja feito na terra, assim como já é no céu. Só que Ele precisa de você para isso. Ele precisa que você creia a tal ponto de não abrir mão do que você fala. Ele precisa que você creia a tal ponto de se posicionar. E o mundo espiritual todinho vai se mover a teu favor. Você não vai ver, mas você vai sentir o efeito, assim como o vento. Sabe a história de Esther? Eu vou finalizar com a história de Esther. Esther, ela se posiciona, ela está com medo, mas ela fala o seguinte, eu creio. E ela simplesmente, ela não faz nada, ela não vai e fala que ela clama pela vida dela, ela não fala nada no primeiro dia. Ela faz só um jantarzinho para o rei. Mas aquele jantar que ela faz significa, eu creio. E de um dia para o outro, olha o que acontece no mundo espiritual. Tudo vai se movendo a favor de Esther, mas a única coisa que ela fez foi se posicionar em fé. Você pode ainda não estar vendo esse mundo espiritual todo se movendo a teu favor, mas ele já está. Se você se posicionou em fé, ele já está se movendo a seu favor. E aí Esther, só no segundo dia que ela toma uma atitude, ela fala o que ela tem que falar e ela clama pela vida dela. E aí o rei atende o pedido dela. O mundo espiritual todo se moveu entre uma noite e outra. Muita coisa aconteceu, muita coisa, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas aí ela clama pela vida dela e um decreto de vida é emitido por conta da decisão dela. Decretos de vida, e é emitido um decreto irrevogável, não dá para voltar atrás. Eu quero te lembrar que existem decretos do céu irrevogáveis sobre a sua vida e sobre a minha. Não tem como voltar atrás. Deus não é homem para que minta. O decreto dele é irrevogável para a tua vida. Se ele disse, vai cumprir. Quando? Não sei.
Não sei, porque entre o decreto irrevogável e o decreto acontecer, na história de Esther se passaram 9 meses. E sabe como foi a postura do povo? A Bíblia diz que o povo ficou alegre, feliz, em paz durante os 9 meses, porque o decreto é irrevogável. Então eu queria te lembrar que durante os teus processos, até você ver os teus milagres, lembre-se dessa postura de alegria, de paz, porque o decreto é irrevogável. Por mais que ele ainda não tenha acontecido, ele é irrevogável. E eu queria te lembrar também que o milagre não é o ponto auge da tua vida. A tua cura não é o teu ponto auge. O teu casamento não é o teu ponto auge. O teu ponto auge é Cristo. E você já viveu o teu ponto auge. Cara, você já chegou no teu ponto auge. Você já tem Jesus dormindo com você no teu barco. Gente, isso é demais. Consequentemente, por pertencer a esse reino, você vai viver milagre. Você vai viver de fé em fé. Enfim, você vai viver. E eu queria te lembrar isso essa noite. Queria chamar aqui as pessoas que vão se batizar. A gente vai presenciar esse novo nascimento. Por isso que eu coloquei ali, bem-vindo à sua nova vida. É uma nova vida. É um novo DNA vindo diretamente do céu. E o que a gente vai presenciar aqui, a gente não vai ver com os nossos olhos um parto, como se fosse realmente um bebê talvez, se eu parir hoje a gente vê. Mas assim, a gente não vai ver com os nossos olhos físicos, mas vai ser possível sentir o efeito. Vai ser possível a gente sentir a dinâmica do céu se movendo, porque assim como o vento que vai de um lugar ao outro, você consegue ver e consegue sentir os efeitos, vocês também vão conseguir sentir os efeitos do novo nascimento. E a gente vai presenciar. Isso aqui é um grande dia. É um grande dia. Vou pedir para a banda subir. Uhum. E antes da gente começar o batismo em si, eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Eu vou fazer uma oração por vocês agora. Queria que você abaixasse a sua cabeça, queria que você fechasse seus olhos, a gente vai orar. E esse, embora não tenha sido o dia planejado por você no seu coração, pode ter sido o dia planejado por Deus para que você encontrasse com Ele. E para que você, olhando o Filho, cresce a tal ponto de falar: eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero saber se... Na verdade, eu vou orar primeiro. Jesus, eu quero declarar sobre todas essas pessoas que estão sentadas aqui, Jesus. Eu quero declarar que o Teu Espírito venha de maneira sobrenatural. Pai, essa noite ela foi criada com um propósito de receber pessoas para um novo reino. De receber pessoas, de dizer: seja bem-vindo à tua nova vida. Seja bem-vindo à tua nova identidade. Você pertence a um outro reino. E talvez tenham pessoas aqui que nunca tenham de fato olhado para Jesus e entendido: peraí, Ele não é só um simples mestre, Ele é o mestre. Ele é o único mestre. Ele é o único caminho, única verdade, única vida. Eu não sabia disso até então, mas hoje eu sei. E agora eu quero. Eu não quero ficar de fora. E toda vez que a gente crê, a gente manifesta isso com as nossas palavras e com as nossas ações. E graças a Deus, porque Jesus bradou: está consumado. E por conta disso você pode, num culto de domingo à noite, acessar o maior e melhor reino de todos os tempos, com uma simples atitude de fé, levantando a tua mão e dizendo: eu quero esse Jesus para minha vida. Eu queria saber se você é essa pessoa que está decidindo hoje: eu quero esse Jesus para minha vida. Não que você precise se batizar hoje. Se você quiser, vai ser muito bem-vindo, mas você não precisa. Eu queria saber se você é essa pessoa, porque a gente vai orar com você. Eu queria que você erguesse a sua mão no lugar que você está. Bruna, eu entendi. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou eu já tinha ouvido e não tinha crido, mas hoje eu criei. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. E se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a sua mão no lugar que você está. Eu quero esse Jesus para minha vida. Amém? Amém? Amém, Jesus. Eu quero declarar sobre o teu povo a tua bênção e a tua paz, Jesus. Eu quero que eles sejam lembrados de quem eles são, da potência que eles carregam. Eu quero que eles sejam lembrados do reino que eles pertencem, do reino que eles carregam. Eu quero que eles se lembrem de serem governados por esse reino.
O teu reino não são milagres, o teu reino contém milagres. Eu quero que eles se lembrem que o milagre é uma consequência natural de pertencer a um reino sobrenatural, Jesus. E a gente vai ver milagres, sinais e maravilhas para confirmar que a mensagem é verdadeira. Qual mensagem? Que você ressuscitou, que você é nosso único e suficiente Salvador. Jesus, muito obrigada, Pai. Amém. Aleluia. Deus é bom demais. Amém. Muito interessante essa questão do batismo, porque algumas pessoas questionam a gente e falam assim: ah, mas vocês batizam o batismo do João Batista, o batismo do arrependimento? A gente fala: não, a gente batiza o batismo de Jesus. É o batismo que vai te colocar nele, confissão da graça, do favor dele sobre a tua vida. Jesus, ele desce as águas justamente para purificar as águas antes de você e eu entrarmos, para dizer o seguinte: eu, não tendo pecado, fiz isso daqui, para que vocês, depois de mim, desfrutassem a graça, o meu favor e o meu amor. Ele é feito em fé. Tudo se move pela fé. A gente tem estudado nisso. O passo que eles vão dar aqui é em fé. O passo que você não é batizado ainda é em fé. O passo que você vai dar amanhã é em fé. Sabe, a gente já tem Jesus, a gente já tem Cristo, a gente já não tem mais a natureza pecaminosa. E a gente é batizado aqui na renovação da fé, declarando para o mundo espiritual, dizendo o seguinte: ei, eu pertenço a Ele, tá? Eu pertenço a Ele, tá? Você manda um recado para Satanás que João fala o seguinte: ei, são meus filhos e por isso você não os toca mais. Você não tem mais autoridade sobre eles. É simples assim. Amém? B, bora? A água está gelada, nós compramos um aquecedor. Só que aí botou aqui na água, deu um tilt aqui. Mas isso é fé. Isso é fé. Tá quente ou não tá? É isso aí. É isso aí. Isso é fé. Isso é fé. Bom demais. Esse batismo aqui, ele muito está acontecendo, já estava no meu coração de Bruno, porque esse cara aqui, o quanto ele perturbou a minha vida, não está no gibi. Pastor, eu posso ir na banheira da tua casa? Falei, meu Deus do céu, na banheira da minha casa? Imagina se Bruna está parindo junto, como é que vai ficar isso? Não, pastor, arrumei uma piscina. Arrumei, vamos. Eu estou falando isso só para você ver se tem fé mesmo de ficar na água gelada, entendeu? Mas é isso. Bernardo, você aceitou Jesus. Você sabe que literalmente, só abaixa um pouquinho para o pessoal escutar aqui, Rafa. Pede para baixar um pouquinho. Você sabe que quando você aceita Jesus, foi o que a gente tem falado aqui de manhã, nós falamos sobre isso, é literalmente se converter. Não é virar 360 graus. Você está aqui e virou para o outro lado. Você tem ciência disso. E é importante a gente nascer de novo, é importante a gente estar ciente, o culto racional, Paulo fala sobre isso, e não simplesmente uma atitude de emoção. Você está certo disso? Amém. Vou falar igualzinho Felipe falou para o eunuco: o que te impede de eu te batizar? É um curso, tem lugar que você vai ter que fazer curso de 6 meses. O caboclo morre no meio do curso, como é que faz? Perdeu o batismo? Cara, você vai ser batizado em nome de Jesus, cara. Você vai literalmente encher, subir cheio de graça, de favor em Cristo. Amém? Eu quero declarar que você hoje está sendo batizado no nome que é acima de todo nome, nome onde todo potestade, todo principado vai se dobrar esse joelho, que significa o nome de Jesus.
Eu declaro que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque aonde Jesus estava havia transformação, cura, libertação, e por isso, em nome de Jesus, eu te batizo. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Gustavo, glória. Amém. Bem, pode sair ali, ó, no banheiro ali, ó. Pode ir no banheiro lá, se trocar. Bem, não tá tão fria não, tá? Achei que tivesse mais. Não tá precisando de tanta fé assim também não. Amém. É muito bom, sabe? O Gustavo e a Ingrid a gente conheceu. Olha que história engraçada. Eu fui fazer o velório da sogra dele, da mãe da Ingrid. Eu fui fazer o velório. E lá no velório teve uma manifestação do Espírito Santo absurda. E eu pergunto assim, cara, no meio do velório, quem quer aceitar Jesus, cara? Tiveram umas 5 pessoas ali que aceitaram Jesus dentro do velório, cara. E aí o Léo, cadê o Léo? Lá atrás, irmão da Ingrid, cunhado dele, que é a Zayn. Não, tô brincando. Fala o seguinte, cara, eles foram no batismo do Léo. Foi um ato de fé, de expressão, sempre conto isso na igreja. A mãe dele tinha acabado de falecer naquele dia. Eu fui fazer o velório da mãe dele no sábado. E a gente tinha um batismo que ele estava... E eles dormiram lá em casa de sexta para sábado, essa molecada. E eu falei, Léo, fica à vontade se você não quiser se batizar. Tá tudo certo, cara. Ele falou, eu vou me batizar. A minha mãe já foi, mas eu tô aqui, eu vou. E a gente batizou o Léo naquele sábado. E eles estiveram lá para conferir. E depois o Espírito Santo bota uma mensagem no meu coração. Eu falo para o Léo para poder chamar a irmã. E eles vêm. E a vida deles começa a andar. Eles vão fazer o curso de casal. A vida deles começa a andar. E dia 27, esse rapaz aqui, ele pede a mão dela em casamento. E dia 27 vão casar nesse mês. Cadê a Ingrid? Chorando lá, pensa uma mulher que chora todo culto, vem abraçar chorando horrores. Falei, tá tudo bem? Você tá batendo nela em casa? Como é que tá? Pelo amor de Deus. Mas é isso, cara. Novo nascimento, cara. É isso, cara. Jesus, é Jesus, é Jesus. É power. Eu declaro o Zoe, cara, vindo sobre a tua vida. Zoe, cara, você recebeu o Cristo. Zoe está dentro de você. A natureza do próprio Cristo, que é fé e amor. É amor e fé, está dentro de você. Se prepare, Gustavo, para andar em amor e fé, rompendo milagres, rompendo, vivendo de uma maneira que teu pai, às vezes tua mãe, vizinho, a sociedade, seja lá o que for, não dava. Você é agora a expressão do próprio Deus em vida. Oh! Sobre a tua vida, a natureza do próprio Deus. Espírito Santo de Deus, eu declaro que Ele vai descer e vai vir batizado no teu espírito, vai vir batizado no teu sangue. Oh,
Gustavo, eu quero te batizar agora, em nome de Jesus. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Artuzão, bora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse cara aqui é uma grata surpresa. A família dele, né? A família dele é uma grata surpresa. A sobrinha da Amanda passou na loja de carro para comprar um carro, que eles têm loja de carro. Falou assim: cara, eu tô indo numa igreja, vai ser legal vocês irem. De repente vem uma, vem outra, vem a família toda. E aí, junto vem esse cara aqui que nem acreditava em Deus. Nem acreditava em Deus. Aceita Jesus e hoje está se batizando. Cara, é sensacional isso, cara. É sensacional. Sensacional. Deus é bom. Deus é bom. Então assim, o cara não acredita em Deus até o avião começar a balançar, o carro vai bater. A primeira coisa que ele fala: meu Deus, me ajuda. Foi assim com você, né? Mais ou menos. Arthur é uma bênção, cara. Família é uma bênção, sua família é uma bênção, cara. Seus pais estão aqui. Seus pais estão aqui. Bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Seu filho é uma bênção, cara. Seu filho é um amor, cara. Juro pra vocês, é um amor, cara. Como a gente ama estar junto. Eu quero declarar sobre já o casamento de vocês, que foi outros. Depois do curso de casais. Não fizeram curso de casais, mas fizeram com a gente. Fizeram com a gente. É, o de noivos, né? Então noivos também vão casar. Não enrola não, hein? Casamento! Vocês não vão ser convidados não, gente. São os pastores. Façam uma amizade com eles esse ano, gente. Façam uma amizade rápida. Tem esse ano pra fazer amizade. Fiquem bem grudados. Já abençoo a vida de vocês, tá? Já declaro uma família abençoada, cara. Já declaro você um excelente pai. Eu já declaro em nome de Jesus você um excelente marido. Eu declaro juntos vocês uma potência para o reino. E a mãe tá doida para que sair de casa logo. Tá mesmo? Só balançou a cabeça. Foi? Arthur, eu queria que todo mundo escutasse, cara. Que é importante, um cara que não acreditava em Deus. Eu queria que todo mundo escutasse. Quem é o único caminho, a verdade, a vida que te faz sentido hoje, cara? É ele, né? Só podia ser Jesus. Amém. E é no nome dele que eu vou te batizar hoje, cara. E esse batismo, para você entender também de uma vez por todas, não é um simples ritual. Não é um simples, desci na água e tal. É simplesmente você dizendo o seguinte: cara, eu creio. Você está dizendo para o mundo espiritual e para todo esse mundo que está aqui, dizendo o seguinte: eu creio. Eu creio. Essa é a minha expressão de fé. Eu falei, foi a minha expressão de fé, foi a primeira. A segunda é a minha expressão de fé corporal. Eu creio. Amém? Vambora, senta aqui pertinho de mim aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus que você é totalmente dele. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Contra a tua família, contra os teus pais, contra o teu sogro, tua sogra, nenhuma arma preparada no mundo espiritual e natural prosperará. Você é dele e ele é seu, e por isso você é completo.
Eu quero te batizar agora, em nome de Jesus. Família linda, aleluia. O Arthur é uma expressão, sabe? Ele é uma expressão daquilo que vai acontecer. Pode ficar de frente aqui, acabou. O Arthur é uma expressão, e eu queria que vocês entendessem isso. Preste atenção aqui em mim. Preste atenção aqui em mim. O Arthur é uma expressão de que Jesus está voltando. Você sabe por quê? Há muitos ateus no mundo, mas um por um, vão ter que se dobrar e vão ter que confessar e vão falar o seguinte: há somente um rei, há somente um dono de todas as coisas, não tem para onde correr, porque ele me traz paz, ele me traz amor, ele me faz ser completo. Foi isso que invadiu a vida do Arthur. Amém? Amém. Bru, me achará. Bruzinha. A Bru é muito legal, gente. A Bru é legal. Sabe uma pessoa legal? Ela é legal, sabe? Desde o dia que eu conheci ela, eu falei, que menina diferente. E antes de você saber, já tinha um brilho de Cristo em você. E você nasceu com propósito. Ontem você estava no chá, eu queria te dizer isso olhando no teu olho. Você nasceu para gerar vida. Quando você estava ainda no ventre da tua mãe, você foi escolhida e Deus te chamou pelo nome. Ele falou, essa é minha. E Ele já tinha planejado esse dia para a tua vida. Esse dia que você ia entrar para o reino dele. Ele dizia, filha, que saudade, como eu te amo. Meu Deus, pode entrar. A gente ama você, Bru. A gente ama a tua família. E olha, eu queria declarar que isso é só o começo de tudo que Deus vai fazer na tua vida. Esse dia vai ficar marcado para sempre na tua história, como o dia que você dançou no colo do teu pai, que ele te pegou no colo e ele te girou, e vocês curtiram esse dia. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você foi levantada como uma Esther dessa geração, sabe? Para reinar com propósito. Foi para essa cidade, para esse tempo, para essa família que você foi levantada. Você não está aqui por acaso. Obrigada, Jesus. Pode sentar aqui. Obrigada, Jesus. Paizinho, eu quero declarar sobre a vida da Bruna, Jesus, o teu reino, que venha o teu reino, Jesus. A gente declara que o velho fica e que o novo nasce em novidade de vida. E a partir de agora, ela tem o teu sangue correndo nas veias. Ela tem o teu DNA de uma forma linda e maravilhosa. E onde ela colocar a planta dos pés dela, vai ser Cristo entrando. Vai ser Jesus e nada mais vai ficar como antes. Obrigada, Pai. Eu te batizo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que coisa linda. Aleluia. Sua família está te esperando ali, ó. Amém.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Você que está sentado aí, quiser se batizar, não tiver medo de água, vai embora, hein? Dá tempo, hein? Minha filha é do reprepré mesmo, né? Amém. É do reprepré. É da bleia. Reteté. Que é o que quer. Amém. Rafa, bora. Você entender aqui como é que funciona, como é que o mundo espiritual é sério. O Rafa era, enfim, andando pela vida dele de uma outra igreja. Deus salvou, Deus libertou do tráfico, de roubo, de prisão. E ele foi numa igreja. E a igreja falou assim para ele, a religião. Engraçado, né? Do tráfico, que ele queria se batizar, para o batismo tão rápido. E aquilo afastou ele. E aí na quarta-feira, lá na casa do Rafa, no discipulado com os jovens, ele olha para mim nas dúvidas que os jovens estavam tendo, que foi um dia aberto lá para os jovens. Ele olha para mim, para Bruno e fala assim: cara, conta a história. E falaram isso para mim, do tráfico ao batismo muito rápido. E eu quero dizer para você, Rafael, afirmando, é exatamente, é da morte para a vida muito rápido. É isso. É da morte para a vida. É da morte para a vida. É da morte para a vida. É simples assim. Nós fomos transportados. Eu vou te dizer melhor. Lá em Colossenses, Efésios diz que nós fomos transportados. Você nem esforço vai precisar fazer, porque Ele te pega no colo. Assim como Pedro, quando está afundando, ali ele pega Pedro de um jeito, ou andando sobre água no colo, seja lá o que for. Ele fala o seguinte: ei, agora é comigo. Agora é comigo. Esquece os religiosos, esquece seja lá quem for. Agora é comigo. É exatamente assim. É da morte para a vida. Eu funciono desse jeito. É da morte para a vida. Eu pego as coisas que não são desse mundo para confundir as que são. Aquelas que não são sábias para confundir os sábios. Os que não têm para confundir os que têm. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E Ele está dentro de você, cara. Você tem a vida eterna. Ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Paulo vai escrever Romanos 8, 38 e 39. Você leu junto comigo hoje de manhã. Nem morte, nem vida, nem potestade, nem principado, nem inferno, nem anjo, nem doença, nem religião, nem A, nem B, nem C. Nada me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senta aqui, pertinho de mim, cara. Espírito Santo de Deus, feche os teus olhos, igreja. Começa a ministrar nesse horário. Começa a ministrar nessa hora. Espírito Santo de Deus, fique ligado com o Espírito Santo de Deus. Você que está aí,
Cantar, você que fala em língua, você que é batizado no Espírito Santo. Ame, ame, abrace quem está do seu lado. Comece a profetizar palavras de vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo, Santo, Você Santo, é bom. Santo, Santo Espírito. Obrigado, Pai. Santo, Santo, inunda esse lugar. Inunda esse lugar, Senhor. Eu quero te batizar em nome de Jesus, esse nome que é acima de todo nome. Agora. Eu queria honrar a tua vida. Marcos também, eu quero honrar a tua vida, da Deise, a tua mãe, a tua irmã, a família que tomou ele como filho, porque você sabe uma coisa, o Espírito Santo me falava isso de manhã, e eu quero que vocês gravem isso que estão aqui. Jesus nunca ia ter descido, escuta, Marcos, Jesus nunca ia ter descido para fazer o que vocês deveriam fazer, cara. Ele capacitou você, Ele chamou você que está aqui para dizer o seguinte: ei, é você que vai abraçar, é você que vai amar, é você que vai tirar da rua, é você que vai acreditar. Você é a expressão de Cristo aqui na terra. Eu quero honrar a tua vida, cara. Te amo. Obrigado. Deise, obrigado. Manu, seus avós também. Amém. Bom demais. Pode ir distribuindo a ceia para mim, Lucão, Nicole, Thiago. Mas nós temos mais um aqui, cara, mais uma surpresa aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Essa semana, no culto de domingo passado de manhã, eu estava dormindo com o João, estava dormindo com meu filho. Sempre abaixa um pouquinho para mim, senão a gente não consegue escutar. Eu tava, por favor, eu tava com o João tava olhando ali o nome e vendo Fiusk, eu falando Fiusk. Aí ele mandou um áudio no grupo assim: quem é Fiusk? Quem é Fiusk? Aí depois ele mandou a figurinha da cara: ah, Fiusk, Rafa.
Rafa, eu quero dizer que você é uma bênção, cara. Eu quero te chamar um cara para te batizar junto comigo. Seu pai, como você fala, né? Eu sou chorão pra caramba com as coisas de Deus, né, cara? Meu Deus do céu. Vem, Rafa. O Rafa também tem uma história pesada de ter sido preso, livramento de morte, que era para estar num carro, e esse carro que saiu com os amigos dele se acidentou, ele por acaso se desviou naquele momento. Isso é para mostrar o quanto você é guardado, quanto você é amado e quanto Deus cuida de você, cara. Você é curado. Você é curado e Deus te curou hoje de manhã, você sabe disso. Você é curado. Você é curado. E você veio aqui pedir, cara, eu quero me batizar. Eu vou falar igual o Felipe falou pro eunuco. Cara, quem sou eu para te dizer que não, cara? Se batize em nome de Jesus, cara. Seja cheio da graça, do favor, do amor, da potência do Espírito Santo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Senta aqui que você é grande no meio. Chega bem pra frente. Rafão aí, teu pai, conforme você fala, vai te batizar, cara. Tu crê no Filho de Deus, Jesus Cristo. Você aceita Ele nesse momento. Você se entrega às águas, deixando o velho homem para trás, se convertendo ao novo do Senhor. Você aceita? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que nos lava os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue. Alguém tem uma toalha para emprestar? Boa. Aleluia. Aleluia. Ó. Um abraço aí, ó. Aí, então a galera querendo te abraçar aí, ó. Como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Você consegue cantar na capela? Eu sou livre. Só na capela, só na capela. Deixa a igreja cantar. Vamos. Eu sou livre. Mais alto, igreja. Mais uma vez, vamos sacudir Curitiba agora. Vamos sacudir, vamos. Fique de pé, vamos. Eu sou livre. Eu sou. Você é livre. Você é livre da morte, do pecado. Você é livre de você mesmo. Oh. Nada além do sangue de Jesus. Dê uma salva de palmas, dê uma salva de palmas. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai estar agora fazendo a ceia. Todo mundo pegou a ceia aí? Amém? Todo mundo? A galera do batismo também? A galera do louvor? Não? Acho que falta a galera do louvor aqui. Tá aqui? Vem a galera, confere pra mim aí, ó, a ceia. Fiusco, pegou a ceia aí, Fiusco? Leozinho, Breno, ceia. Everybody, everybody. Everybody, please. Dá uma pra mim, Tiagão, por favor. Faltou uma aí?
Cadê minha princesa? Tá lá. A Bruna sumiu? Todo mundo pegou assim, eu gostaria que todo mundo pegasse, sabe por quê? Ah, mas eu briguei, sei lá, eu sou espírita, sou ateu, sou católico. Não, o que você é, isso aqui não diz respeito à tua religião, isso aqui diz respeito a Jesus Cristo, amém? Então eu gostaria que você pegasse. Ah, mas eu briguei com a minha esposa, com meu filho, eu não estou me sentindo tão bem, sei lá, eu não tô afastado da igreja. Cara, isso aqui não diz respeito a você, isso aqui é um troféu, isso aqui é um troféu. Um troféu que de alguma forma você não correu para merecer ele. Um troféu que de alguma forma você não lutou para ter ele. Um troféu que de alguma forma você não batalhou, você não foi o melhor. Porque só quem ganha troféu são os melhores. Só quem ganha troféu são os melhores. Só que Jesus está falando o seguinte: ei, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, eu fui o melhor, eu cumpri o que tinha que cumprir para te colocar no pódio. Eu sei que você não fez nada, eu sei que você talvez nem mereceria estar tomando do meu sangue, do meu pão e comendo do meu pão, mas eu quero dizer que por mim, pelo que eu fiz por você, eu quero que agora em fé você entenda que isso daqui representa o meu corpo e representa o meu sangue. E isso, quando entrar dentro de você, isso vai ter, como a gente brinca lá no Rio, vai dar um revertério. Se você é doente, você vai sair daqui curado. Se tua alma está abatida, ela vai sair daqui curada. Se sua mente está psicologicamente, sabe, abalado, em depressão, com medo do amanhã, você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui curada. Toma do pão. Calma. Lega o pão, tá bom, você que botou na boca. Isso aqui é o corpo de Cristo. Calma. Nath, cospe. Cospe. Divide comigo, toma. Isso aqui é o corpo de Cristo. Você que está com sua família, boa, Lucão, junta aí, troca com a sua família aí, ó. Troca o corpo de Cristo aí, ó, com ele. Se você está com a família, troca com alguém que você acha que é família. Procura alguém aí, ó, e fala para ele, ó, profetiza assim, ó: eu declaro o corpo de Cristo sobre você. Eu declaro cura sobre você. Eu declaro cura sobre você. Pode, coma em nome de Jesus. Vai que você está com fome. Agora toma o cálice. Troca também o cálice aí. Toma, já foi, né? Troca o cálice aí que quem não tomou ainda. Isso é o sangue de Cristo sobre a tua vida, declarando que nenhuma condenação há mais sobre você, nenhuma condenação há mais sobre a tua família, nenhuma condenação há mais. Satanás não pode te falar: ah, você é isso, você é aquilo. Ei, o sangue de Cristo te cobre de todo mal, de todo pecado. Aleluia. Oh! Declare isso, declare em fé. Nada além do sangue, nada além de Jesus. Diga! Oh! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos ama. Vocês são liberados, sabe? Em nome de Jesus. Ah, tem comida mexicana. Olha, vocês são liberados, tá? Em nome de Jesus. Tem comida mexicana ali atrás. Pega ali, fica à vontade. Vamos celebrar um pouquinho, vamos ter um momento de comunhão. Bom demais, hein? Que